Você está pronto para descobrir uma verdade que vai transformar completamente sua perspectiva sobre sucesso? Por décadas, a história mais poderosa do desenvolvimento pessoal moderno tem sido contada de forma completamente errada, e hoje você vai conhecer os fatos reais que são 1000 vezes mais impressionantes do que qualquer lenda. Napoleão Hill, o gigante por trás de Pense e Enriqueça, construiu sua filosofia do sucesso sobre uma base que a maioria das pessoas acredita ser uma mentira elaborada. Mas a verdade real é tão absurdamente inspiradora que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre conquistar o impossível. Esqueça tudo o que você ouviu sobre Andrew Carnegie ter escolhido Hill para uma missão especial. A história verdadeira mostra um jovem sem recursos, sem conexões, sem privilégios, que teve a audácia insana de decidir sozinho que ia descobrir os segredos do sucesso dos homens mais poderosos da América, e conseguiu fazer exatamente isso durante 20 anos de obsessão total. Prepare-se para uma revelação que vai destruir suas desculpas para sempre. Hill não esperou por permissão, não esperou por oportunidades, não esperou por condições ideais. Ele criou sua própria missão impossível e a executou com uma determinação tão brutal que conseguiu entrevistar Theodore Roosevelt, Henry Ford, Thomas Edison e centenas de outros titãs, desenvolvendo o método de pesquisa mais revolucionário da história sobre como a mente humana pode ser reprogramada para resultados extraordinários. Hoje você vai descobrir como Hill transformou rejeições humilhantes em combustível para sua persistência, como desenvolveu técnicas de entrevista que faziam os homens mais reservados do mundo se abrirem completamente, e como sistematizou descobertas que mudaram milhões de vidas. Se você quer entender o que realmente separa os extraordinários dos medianos, esta investigação vai te mostrar que a diferença não está no talento ou na sorte, está na coragem absoluta de criar sua própria jornada rumo à grandeza, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Existe uma história que Napoleão Hill contou milhares de vezes ao longo da vida, e que se tornou quase uma lenda no universo do desenvolvimento pessoal. Segundo o próprio Hill, em outubro de 1908, aos 25 anos, ele teria sido escolhido pelo magnata Andrew Carnegie para uma missão extraordinária: passar 25 anos investigando os segredos do sucesso dos homens mais ricos da América. Carnegie teria olhado nos olhos do jovem jornalista e perguntado: "Você criaria uma filosofia do sucesso se eu apresentasse você aos homens mais poderosos do país?" Hill teria respondido sim imediatamente, selando assim o destino que o tornaria mundialmente conhecido. Essa versão romântica da história inspirou milhões de pessoas que leram Pense e Enriqueça e outros trabalhos baseados na filosofia do sucesso de Hill. Porém, aqui mora um grande mistério que intriga pesquisadores há décadas. David Nassau, biógrafo oficial de Carnegie, passou anos vasculhando todos os arquivos pessoais do magnata: cartas, diários, anotações de negócios, registros de encontros, e nunca encontrou uma única menção a Napoleão Hill ou a essa suposta missão de 20 anos. Os arquivos da Fundação Carnegie, que preservam meticulosamente a correspondência e os documentos do empresário, simplesmente não têm evidência alguma desse encontro histórico. Isso levanta uma questão fascinante. Se um dos homens mais organizados e documentados de sua época tivesse realmente encomendado a maior pesquisa sobre o sucesso da história, não existiriam registros? Seria possível que Carnegie esquecesse de documentar algo tão importante para ele quanto a criação de uma filosofia universal do sucesso? A verdade, como descobriram os investigadores, é provavelmente mais impressionante do que a lenda. Hill muito provavelmente conheceu Carnegie, sim, mas como um jovem repórter fazendo uma entrevista de rotina para uma revista. O que aconteceu depois desse encontro foi uma decisão pessoal de Hill que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhões de pessoas ao redor do mundo. Em vez de esperar por uma missão oficial ou por patrocínio de um magnata, Hill criou sua própria missão, e isso demonstra algo muito mais poderoso sobre o caráter dele do que qualquer história romantizada. Às vezes, os heróis reais são aqueles que não esperam por permissão para começar algo extraordinário, e a jornada de Hill nos mostra que talvez a maior lição sobre desenvolvimento pessoal seja exatamente essa. Mas como exatamente Hill transformou um encontro casual em 2 décadas de pesquisa revolucionária? Após sair do encontro com Andrew Carnegie, Napoleão Hill carregava algo muito mais valioso do que uma missão oficial: uma obsessão genuína em entender como funcionava a mente dos homens de sucesso. Durante as 3 horas de conversa com o magnata, Hill percebeu que estava diante de uma forma completamente diferente de pensar sobre a vida, os negócios e as oportunidades. Carnegie não apenas respondia às perguntas, ele reformulava cada questão,
transformando perguntas simples em reflexões profundas sobre natureza humana e conquista de objetivos. Hill saiu daquele escritório com uma certeza: existiam padrões de pensamento que separavam os extraordinários dos comuns, e ele dedicaria sua vida a descobrir quais eram esses padrões. Essa decisão pessoal, tomada sem garantias ou apoio financeiro, seria o verdadeiro nascimento da filosofia do sucesso que conhecemos hoje através de Pense e Enriqueça. Se você está curtindo descobrir a verdade por trás de Napoleão Hill, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muito mais revelação vindo por aí. Entre 1908 e 1912, Hill desenvolveu uma estratégia inteligente para conseguir acesso aos homens mais poderosos da América. Em vez de se apresentar como um jovem jornalista em busca de dicas de sucesso, ele se posicionava como um documentarista das conquistas americanas, alguém interessado em preservar as histórias dos grandes construtores da nação para as futuras gerações. Essa abordagem era genial porque oferecia algo valioso em troca: a imortalidade através da documentação histórica. Hill descobriu que mesmo os homens mais ocupados e poderosos tinham um ponto fraco: o desejo de deixar um legado, de ter suas conquistas reconhecidas e compreendidas. Quando ele batia na porta de um escritório e dizia: "Quero documentar como o senhor construiu seu império para inspirar jovens empreendedores", as portas se abriam. Hill não estava pedindo favores, estava oferecendo um serviço de valor inestimável. Os primeiros anos foram brutais em termos de rejeições e dificuldades financeiras, mas Hill mantinha uma disciplina férrea em sua missão autoimposta. Ele criou um sistema onde cada não o levava mais perto do próximo sim, e cada entrevista bem-sucedida abria portas para outras conexões valiosas. Hill entendeu algo que poucos empreendedores compreendem: o desenvolvimento pessoal real acontece quando você transforma uma paixão pessoal em uma contribuição genuína para o mundo. Ele não estava apenas coletando informações para benefício próprio, estava criando algo que poderia transformar a vida de milhares de pessoas que nunca teriam acesso direto a esses grandes líderes. Essa mentalidade de serviço foi o que sustentou Hill durante os momentos mais difíceis de sua jornada. E foi exatamente essa persistência orientada por propósito que começou a atrair a atenção de figuras cada vez mais influentes, incluindo um ex-presidente que mudaria completamente a trajetória de sua pesquisa. Em 1919, Napoleão Hill conseguiu algo que poucos jornalistas da época haviam alcançado: uma entrevista prolongada com Theodore Roosevelt, o ex-presidente que personificava a energia e o dinamismo americano. Roosevelt, conhecido por sua personalidade explosiva e agenda impossível, ficou genuinamente intrigado com as perguntas de Hill. Enquanto outros jornalistas perguntavam sobre política e eventos atuais, Hill queria saber: "Senhor Roosevelt, como o senhor desenvolveu essa confiança inabalável que o fez enfrentar cargas de cavalaria e liderar uma nação?" Roosevelt respondeu com uma intensidade que marcaria Hill para sempre: "Jovem, a confiança não é um dom, é uma disciplina diária de escolher pensamentos corajosos mesmo quando o medo bate à porta." Essa entrevista não apenas validou o método de pesquisa de Hill, mas também lhe deu credibilidade para abordar outros gigantes da época. Roosevelt até mesmo forneceu algumas cartas de recomendação, abrindo portas que pareciam impossíveis para um jovem das montanhas da Virgínia. Henry Ford foi outro entrevistado que transformou completamente a perspectiva de Hill sobre os segredos do sucesso. Entre 1915 e 1920, Hill conseguiu várias conversas com o revolucionário da indústria automobilística, sempre focando em entender os processos mentais por trás das inovações. Ford compartilhou com Hill algo que se tornaria um dos pilares da filosofia do sucesso: "Rapaz, o sucesso não está em copiar o que outros fazem, está em entender por que eles fazem o que fazem, e então criar algo ainda melhor." Ford explicou como visualizava mentalmente cada componente do processo de produção antes mesmo de construir as fábricas, como mantinha sua mente focada em soluções em vez de problemas, e como usava a energia mental coletiva de sua equipe para resolver desafios impossíveis. Hill ficou fascinado ao descobrir que Ford dedicava 2 horas diárias apenas para pensar em silêncio, uma prática que mais tarde influenciaria diretamente os conceitos apresentados em Pense e Enriqueça. Claro que nem tudo eram sucessos estrondosos na jornada de Hill. John D. Rockefeller, o homem mais rico da América, inicialmente se recusou categoricamente a dar entrevistas, considerando Hill apenas mais um jornalista em busca de sensacionalismo. J. P. Morgan nunca sequer respondeu às cartas de Hill,
e dezenas de outros magnatas simplesmente ignoraram seus pedidos de entrevista. Mas Hill transformou essas rejeições em combustível para seu desenvolvimento pessoal, desenvolvendo uma mentalidade que ele mais tarde descreveria como transformar cada obstáculo em uma oportunidade de aprender algo novo sobre persistência. Ele descobriu que as pessoas que diziam não hoje poderiam dizer sim amanhã se ele continuasse agregando valor e construindo credibilidade através de outras conquistas. Essa abordagem paciente e estratégica eventualmente abriria portas que pareciam permanentemente fechadas, provando que no mundo dos grandes negócios, a persistência inteligente vale mais que conexões privilegiadas. E foi justamente essa persistência que começou a revelar padrões surpreendentes na forma como essas mentes extraordinárias realmente funcionavam. Napoleon Hill rapidamente percebeu que entrevistas casuais não revelariam os verdadeiros segredos do sucesso que estava buscando. Ele desenvolveu um método quase científico, preparando listas detalhadas de perguntas que penetravam além das respostas superficiais que seus entrevistados costumavam dar para outros jornalistas. Hill não queria saber apenas o que essas pessoas faziam, ele estava obcecado em descobrir como elas pensavam, porque tomavam certas decisões e quando tinham desenvolvido os hábitos mentais que as diferenciavam da multidão. Suas perguntas eram cirúrgicas. Qual foi o momento exato em que o senhor decidiu que seria bem-sucedido, independentemente dos obstáculos? Ou como o senhor treina sua mente para ver oportunidades onde outros veem apenas problemas? Hill descobriu que quando você faz as perguntas certas, até mesmo as pessoas mais reservadas se abrem e compartilham insights que nunca revelaram antes, porque sentem que finalmente alguém está interessado em compreender verdadeiramente sua jornada mental. O que diferenciava Hill de outros entrevistadores da época era sua capacidade obsessiva de registrar não apenas as palavras, mas todo o contexto emocional e energético de suas conversas. Ele carregava sempre um caderno de couro onde anotava não apenas as respostas verbais, mas as expressões faciais, os gestos, as mudanças no tom de voz, e até mesmo a postura corporal de seus entrevistados quando falavam sobre diferentes tópicos. Hill percebeu que muitas vezes a linguagem corporal revela mais sobre os verdadeiros princípios de sucesso do que as palavras propriamente ditas. Por exemplo, ele notou que todos os seus entrevistados bem-sucedidos tinham uma postura específica quando falavam sobre seus objetivos: ombros eretos, olhar direto, gestos decisivos, como se estivessem fisicamente incorporando a certeza mental que carregavam. Essa atenção meticulosa aos detalhes permitiu que Hill captasse nuances do desenvolvimento pessoal que passariam despercebidas para observadores menos dedicados. Após cada entrevista, Hill tinha um ritual sagrado. Passava horas transcrevendo e analisando suas anotações, procurando padrões que conectavam diferentes personalidades e diferentes indústrias. Ele criou um sistema de categorização onde organizava os insights em temas como hábitos de pensamento, processos de decisão, relacionamento com fracasso e métodos de visualização de objetivos. Hill descobriu que quando você estuda suficientes casos de sucesso extraordinário, certos padrões começam a emergir com uma clareza impressionante, independentemente da personalidade individual, da área de atuação ou do background socioeconômico. Foi através desse processo meticuloso que Hill começou a identificar o que mais tarde se tornaria os princípios fundamentais da filosofia do sucesso. O interessante é que Hill estava essencialmente fazendo o que hoje chamamos de mapeamento de competências comportamentais, décadas antes desse conceito existir formalmente na psicologia organizacional. E foi exatamente essa abordagem sistemática que começou a revelar insights verdadeiramente revolucionários sobre como a mente humana realmente funciona quando está operando em seu potencial máximo. Depois de mais de uma década entrevistando dezenas de pessoas extraordinárias, Napoleon Hill começou a notar algo que o deixou genuinamente surpreso. Independentemente da personalidade, da indústria ou do background, todos os seus entrevistados falavam sobre o poder da mente de uma forma incrivelmente similar. Eles não apenas pensavam positivo como muitos acreditam superficialmente, eles exerciam um controle deliberado e disciplinado sobre seus processos mentais, como se a mente fosse um músculo que precisava ser treinado diariamente. Henry Ford, por exemplo, dedicava 2 horas matinais exclusivamente para o que chamava de pensamento dirigido, onde visualizava soluções para problemas específicos e mentalmente ensaiava conversas importantes antes que acontecessem. Thomas Edison tinha o hábito de reprogramar sua mente antes de dormir, concentrando-se intensamente no problema que queria resolver, para que seu subconsciente trabalhasse durante o sono.
Hill percebeu que essas não eram técnicas casuais, eram sistemas refinados de desenvolvimento pessoal que esses homens haviam desenvolvido através de anos de experimentação prática. Outro padrão que emergiu rapidamente dos estudos de Hill foi a velocidade e a firmeza com que pessoas verdadeiramente bem-sucedidas tomam decisões importantes. Enquanto a maioria das pessoas coleta informações indefinidamente e procrastina decisões cruciais, todos os entrevistados de Hill demonstravam uma capacidade impressionante de analisar rapidamente os fatores essenciais e tomar decisões definitivas. Mais interessante ainda, uma vez tomada a decisão, eles muito raramente mudavam de opinião, mesmo quando enfrentavam obstáculos significativos. John D. Rockefeller, por exemplo, contou para Hill como decidiu em apenas 48 horas comprar uma refinaria que todos consideravam um investimento impossível, e como manteve essa decisão mesmo quando especialistas o aconselharam a desistir. Hill documentou que essa combinação, decisões rápidas seguidas de execução persistente, aparecia consistentemente nas histórias de todos os seus entrevistados, sugerindo que existia uma correlação direta entre velocidade de decisão e magnitude de resultados alcançados. Talvez o insight mais revolucionário que Hill descobriu nesses primeiros anos foi algo que ele começou a chamar de poder da mente coletiva ou mastermind. Nenhum dos homens extraordinários que ele entrevistou havia alcançado grande sucesso trabalhando completamente sozinho. Todos tinham desenvolvido círculos íntimos de conselheiros, parceiros ou colaboradores com quem discutiam ideias e tomavam decisões importantes. Andrew Carnegie tinha seu famoso conselho de guerra de 50 homens que se reuniam regularmente para discutir estratégias de negócios. Henry Ford mantinha um grupo seleto de engenheiros e inventores que ele consultava antes de implementar qualquer inovação significativa. Hill percebeu que esses grupos não eram apenas redes de networking casual, eram verdadeiras mentes coletivas onde cada membro contribuía com perspectivas únicas para resolver problemas complexos. Essa descoberta se tornaria um dos conceitos mais poderosos da filosofia do sucesso de Hill, provando que até mesmo as mentes mais brilhantes se beneficiam enormemente da sabedoria coletiva. E foi justamente tentando sistematizar esses insights em algo prático e aplicável que Hill enfrentaria seus maiores desafios pessoais e profissionais. Durante esses 25 anos de intensa pesquisa, Napoleon Hill enfrentou dificuldades financeiras por muitas vezes, que quase o fizeram desistir de sua missão. Diferentemente do que muitos imaginam sobre alguém que estudava os segredos do sucesso, Hill lutava para pagar as contas básicas enquanto dedicava tempo integral à sua investigação sobre a filosofia do sucesso. Sua esposa frequentemente questionava por que ele não aceitava empregos mais estáveis e lucrativos, especialmente quando editores de jornais ofereciam posições bem remuneradas que ele recusava para continuar suas entrevistas. Hill vendia artigos esporadicamente para revistas, dava palestras ocasionais sobre desenvolvimento pessoal, e até mesmo tentou alguns empreendimentos paralelos, mas nada gerava renda suficiente para sustentar confortavelmente sua família. Ironicamente, o homem que estudava como outros enriqueceram vivia em constante aperto financeiro, provando que conhecimento sobre sucesso e aplicação prática desse conhecimento são duas coisas completamente diferentes. Os críticos eram implacáveis em suas avaliações do trabalho de Hill, especialmente dentro de sua própria família e círculo social. Muitos o consideravam um sonhador impraticável que estava desperdiçando seus talentos jornalísticos em filosofias abstratas que nunca renderiam dinheiro real. Colegas jornalistas zombavam de sua obsessão por entrevistar homens ricos em vez de focar em notícias atuais que vendiam a jornais e geravam comissões imediatas. Até mesmo alguns de seus entrevistados ocasionalmente questionavam se Hill realmente conseguiria transformar suas conversas em algo útil para outras pessoas, especialmente considerando que muitos já haviam tentado escrever sobre suas próprias experiências sem muito sucesso. Hill enfrentava uma pressão constante para abandonar sua missão e crescer, aceitando responsabilidades mais convencionais e previsíveis. Essa pressão social foi talvez seu maior teste de determinação, forçando-o a desenvolver uma convicção inabalável em sua visão, mesmo quando todos ao seu redor consideravam essa visão irrealista. Em 1925, aos 42 anos, Hill passou pelo que ele mais tarde descreveria como a crise da meia-jornada, um momento de dúvida profunda sobre se deveria continuar sua investigação dos princípios do sucesso. 17 anos haviam passado desde sua primeira entrevista com Carnegie, ele havia conversado com centenas de pessoas bem-sucedidas, preenchido dezenas de cadernos com anotações,
mas ainda não havia conseguido sistematizar suas descobertas em algo definitivo que pudesse transformar a vida de outras pessoas. Hill se questionava se não estava sendo ingênuo demais ao acreditar que poderia descobrir fórmulas universais para o sucesso, especialmente quando sua própria situação financeira sugeria que talvez ele não compreendesse verdadeiramente os princípios que estudava. Foi nesse momento de crise que Hill tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de abandonar sua pesquisa, ele decidiu finalmente organizar todos os seus insights em um sistema coerente, mesmo que isso significasse mais alguns anos de dificuldades financeiras. Essa decisão corajosa, tomada no momento de maior dúvida, seria o que finalmente permitiria que Hill conectasse todos os pontos de sua pesquisa e criasse a obra que impactaria milhões de vidas. E foi exatamente nesse período de maior pressão que Hill descobriu os insights mais profundos sobre como a mente humana realmente funciona quando está comprometida com um objetivo maior. Agora você conhece a verdade por trás da maior pesquisa sobre sucesso da história humana. Napoleão Hill não precisou de permissão de Carnegie, não esperou por oportunidades perfeitas, não teve privilégios especiais. Ele simplesmente decidiu que descobriria os segredos do sucesso e dedicou 20 anos da vida para fazer isso acontecer. A pergunta que fica é: o que você está esperando para aplicar essa mesma determinação na sua própria jornada? Enquanto a maioria das pessoas fica procurando desculpas ou esperando pelo momento ideal, os extraordinários criam suas próprias missões e executam com persistência brutal. Hill provou que quando você oferece valor genuíno e mantém foco total no seu objetivo, até mesmo as portas mais difíceis se abrem. Então me responda aqui nos comentários: qual vai ser a sua missão impossível pessoal? O que você vai começar a estudar e aplicar obsessivamente nos próximos meses para transformar sua realidade? E mais importante ainda, você tem coragem de começar hoje, mesmo sem garantias, mesmo sem apoio, mesmo sem condições perfeitas? Napoleão Hill começou com nada além de curiosidade e determinação, e mudou milhões de vidas através da filosofia do sucesso que desenvolveu. Sua vez de parar de consumir conteúdo passivamente e começar a criar resultados extraordinários na prática chegou. Se você quer continuar descobrindo segredos reais por trás de Pense e Enriqueça e do desenvolvimento pessoal que funciona de verdade, se inscreva no canal Viva de Propósito e ative as notificações agora mesmo. No próximo episódio, vamos revelar as técnicas exatas que Hill usou para fazer Thomas Edison, Henry Ford e John D. Rockefeller compartilharem seus segredos mais íntimos sobre mentalidade de sucesso. Não perca essa investigação. Ela pode ser o divisor de águas que você estava procurando. Nos vemos no próximo episódio.